Muito boa tarde a todos. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Primeiramente, eu quero agradecer e mandar um abraço a todos os seguidores aqui do canal Refúgio Teológico. A cada um, o meu muito obrigado. Vocês que estão nos acompanhando, que estão se inscrevendo, que estão deixando seus comentários, suas curtidas. Eu agradeço de coração a sua atenção, o seu carinho pelo nosso trabalho aqui, tá bom? Hoje eu quero trabalhar com vocês aqui, pessoal, um tema, tá? Muito difícil e complicado de resolver. Eu vou me basear num filme chamado Os Agentes do Destino. Aí eu botei aqui no vídeo, tá? Sobreviva ao apocalipse dos partidos. Não vou dizer o resto para que o YouTube não consiga deter meu vídeo, tá? Então vocês já subentendem qual é o assunto geral desse vídeo, tá bom? Então, é uma crítica ao nosso sistema, né, de governo, ok? Então, não iremos vamos dizer assim, dar nome aos bois aqui, porque senão o YouTube vai quebrar o nosso canal. Então, o único jeito da gente conseguir tentar vencer essa guerra cultural é por meio da tecnologia, por meio da cultura. Então, a gente não pode estar fora da cultura. Temos que estar dentro da cultura, né? E aqui eu chamo vocês para que cada um consiga, né, compartilhar, se inscrever, deixar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, e assim a gente poder construir melhor a nossa sociedade, que está realmente nas ruínas. Então a gente vai ter que ir muito cuidado, né, nessa plataforma, porque nós estamos sendo monitorados, tá? Estamos sendo, de certa forma, caçados para não conseguir revelar a verdade, né? Ou pelo menos descobrir a verdade. Assim como foi no passado, é agora no presente. Você já vê nessa imagem um robô, uma inteligência artificial. Você vê aqui o mapa do Brasil. Você vê o computador. Você vê todos os dados. Você já percebe qual é o tamanho do problema que nós estamos enfrentando, certo? Então, eu vou contar aqui a história rapidamente do filme, tá? Para depois a gente poder conseguir extrair uma reflexão e perceber que, por mais que a gente se associe a um movimento, né, social, muitas das vezes esse movimento social, mesmo tendo um caráter cristão, um caráter bíblico, não necessariamente vai conseguir vencer essas organizações que já corromperam há muito tempo a democracia. Então não faz sentido nenhum a gente sustentar essa democracia corrompida utilizando essas instituições sociais ou esses agentes, né, do movimento social. Me refiro a esses partidos, né, tá? Vou me deter um pouco porque, novamente, para o YouTube não apagar o vídeo, certo? Então você já subentende o que eu estou dizendo. Então, se eu vou mostrar nesse vídeo que nós não precisamos do governo, nós não precisamos de partidos, tá? O que nós precisamos, pessoal, é da Bíblia. O que nós precisamos, pessoal, de fato, é das ciências exatas, das ciências naturais, para melhor viver. Por quê? Porque é o conhecimento que faz a gente vencer o medo, faz a gente vencer os traumas. Esse conhecimento não é somente o teórico, que eu passo aqui para vocês, mas também é o conhecimento técnico. É um conhecimento que realmente salva vidas e também salva mentes humanas. Então a gente está combatendo em duas esferas, espiritual e cultural. Alguns dos vídeos que nosso canal, aqui no canal a gente tem vários vídeos que, se você for perceber, tem conexões com esse. Então, navegue pelo nosso canal aqui do Refúgio Teológico. Você vai contar mais informações, mais conhecimento, mais dados para você poder ter aí uma mente blindada, uma mente mais realmente fortalecida contra esses ataques que vêm da sociedade pós-cristã, da sociedade
anticristã, ok? Então vamos começar aqui falando sobre o filme Os Agentes do Destino, certo? Bem, Os Agentes do Destino é um filme de ficção científica. Ele também trabalha o romance, tá? De um homem e uma mulher que vão se encontrar e vão criar uma história secundária, tá? E a trama gira em torno de David, um jovem político promissor que está concorrendo ao Senado dos Estados Unidos. No entanto, seu encontro inesperado com uma mulher chamada Elise Salles é uma talentosa dançarina, coloca em risco não só a sua carreira ou o seu destino, mas também o equilíbrio da sociedade. Então, no começo do filme, a gente não encontra os manipuladores, os controladores, né? Nós sabemos que existem os formadores de opiniões. Né? Você conecta na televisão, abre uma emissora e ali não está mais o jornalista. Não está mais o jornalista, pessoal. Existe agora formador de opinião. O jornalista, ele não passa mais um dado. Ele não passa mais uma informação. Ele quer me convencer, baseado em um suposto acontecimento, que aquele acontecimento, aquele fato, é relativo a esse aspecto ideológico. Uma espécie de janela de Overton. Então, nós não temos hoje, de hipótese nenhuma, uma comunicação jornalística saudável aqui no Brasil. Seja de esquerda ou seja de direita, porque tudo está contaminado, tá bom? Do mesmo modo, a gente no filme não percebe esses formadores de opiniões ou esses agentes do destino, né? Ou essas agências, né? Internacionais e nacionais que, de certa forma, estão aí modificando a sua forma de pensar, retirando você da realidade. Então, veja só. Ao longo do filme, David descobre a existência de uma organização secreta composta por misteriosos homens de chapéu preto, conhecido como agentes do destino. Então, aqui você percebe, pessoal, que não é apenas uma ficção, mas uma espécie de dizer, ó, pessoal, existe uma turma que está em determinados países modificando, né, o destino do povo. Então, o filme Os Agentes do Destino é um alerta para nós hoje em dia. Esses agentes têm a tarefa de garantir que os eventos no mundo sigam um plano pré-determinado, interferindo nos acontecimentos da vida das pessoas para manter um curso desejado da história. Quando David decide lutar contra o destino para ficar com Elise, ele desafia essas forças poderosas, colocando-se em uma luta para determinar se o amor verdadeiro pode superar o controle do destino. Aqui, a história do filme, tá, pessoal? Ele não fica presa nesse mistério, nesse trama, nessa espiritualidade tenebrosa, né, metafísica, mas ele vai passar desse aspecto para um aspecto mais humano, né, de apenas ver que desejar uma mulher, conquistar uma mulher, sonhar em ter essa mulher como esposa, enfim, é possível ou não? Será que eu sou livre para escolher o meu destino com uma mulher X, por exemplo, ou não? Né? O, meio que camuflando em alguns momentos o verdadeiro motivo, o verdadeiro caos que está acontecendo no mundo. Exemplo, nós temos a nossa vida normal, trabalhamos, vamos passear, somos casados, solteiros, temos o nosso momento de sono, de almoçar, uma vida normal, né? Sem preocupações. Pagar contas, uma vida comum, simples, né? Então, o filme passa isso. Porém, ele quer dizer a mim e a você que isso é apenas um momento. Porque o que está acontecendo no mundo e em nossa volta é uma guerra extrema que nós precisamos abrir os olhos e perceber que existem esses agentes do destino. Obviamente aqui é uma forma
de camuflar os nomes, né, que nós sabemos quais são, né, eles são reais, né, estão aí tentando nos conquistar. Bem, nós sabemos que por muito tempo na literatura comunista, socialista, existe a ideia de domínio, luta de classe, controle, né, mudança da linguagem, né, o ódio, a escritura, né, essas coisas assim. Então, o que acontece? Os agentes do destino, né, nesse filme, podemos perceber que trata-se de uma metáfora para a ideia de que certas organizações, sejam elas políticas, econômicas, tecnológicas e religiosas, têm o poder de controlar o destino da nação. Ou seja, você escolhe uma pessoa para ser líder. Certo? Essa pessoa tem qualidades, tem, enfim. E tem outra pessoa que não tem qualidade. Mas você percebe que a maioria das pessoas vai votar na pessoa que tem qualidade. E a minoria na que não tem qualidade. Só que o resultado é o contrário. A minoria vence e a maioria perde. Isso é irracional e ilógico. Porém, os poderes sociais, os poderes da falsa democracia estão subjugados a uma ideologia que se vende a si própria e vende aqueles que estão nessa ideologia. Então, é uma grande ilusão, é uma grande mentira que consegue, de certa forma, inibir e também deixar de mover os nossos sentidos para perceber a ação desse mal no mundo. Então, essa analogia pode ser estendida ao controle político e religioso. Eu não sei qual é o pior, se é o controle político ou o controle religioso. Deixo aqui a minha ressalva que cristianismo não é religião. Cristianismo é o único caminho que a Escritura revela. Do mesmo modo que conservadorismo não é ideologia. Tá certo? Para vocês perceberem o nível no qual nós estamos. Então, existe essa analogia que eu estou falando para vocês para o controle político por meio de sistemas eletrônicos, tá? Onde a manipulação e o controle de dados podem ser alterados e assim modificar o futuro hipoteticamente, e assim a nação cai em falência múltipla dos órgãos. Então, a ideia de que partidos ou elites de poder que estão ocultos, tá, por trás dos bastidores são capazes de mudar o destino da nossa nação. E assim, levantamos questões sobre a verdadeira natureza da democracia, da liberdade da escolha. Então, como é que uma pessoa que apoia o tráfico, que apoia a legalização das drogas, do aborto, da eutanásia, como é que as autoridades, não estou falando de um traficante, não estou falando de uma pessoa que está padecendo necessidades, né? Estou falando das autoridades. E vocês sabem quais são essas autoridades? Não somente aquelas que estão na maior parte da pirâmide, tá, da Babilônia. Não é somente essa. Está numa falsa presidência, servindo a besta, ao falso profeta e ao anticristo e ao dragão. Não. São aqueles também que estão abaixo deles, que obedecem cegamente às suas ordens. Então, questionamos aqui, que democracia é essa? Que era tudo faz para ser anticristã. Que democracia é essa? Cujos debates que ocorrem nas emissoras não tem, cuja epistemologia, cuja ontologia parte da natureza divina. Como é que uma pessoa que cogita ter ética, justiça, moralidade,
que não é advindo das revelações da pessoa de Deus, e sim das revelações do materialismo histórico. É admissível esse debate cuja conceito não tem parecer no mundo real? Seria viável, portanto, eu, por exemplo, ouvir ou responder a uma pessoa cuja análise ou cuja pergunta e resposta não tem elementos reais no mundo sólido, no mundo espiritual? Ou apenas é realmente a grande manipulação da linguagem de narrativas, de ideologias que são, de fato, anticristãs? Como é que a sociedade que diz acreditar em Deus conecta-se a emissoras, apoia A, apoia B, e você vê que nenhum deles está, de fato, querendo defender a natureza humana, querendo defender a vida humana, querendo defender a justiça, querendo defender, de fato, a democracia, querendo defender, de fato, a liberdade de expressão, querendo defender, de fato, a verdade absoluta. Estamos, eu e você, aceitando o relativismo? Se estamos nesse nível, pessoal, somos apóstatas. Eu acredito que nenhum de vocês é assim. Então, essa imagem que eu estou passando para vocês, ela é real, ela está acontecendo. É uma revolução marxista, uma revolução silenciosa que está corroendo tudo e a todos. Não é fácil estar aqui, pessoal, mas eu preciso de vocês nesse momento, compartilhando, se inscrevendo, adquirindo nossos produtos, que são livros, nossos cursos, tá bom? E assim a gente vai conseguindo vencer esse caos. Então, conservar a verdadeira ideia política sem essas ideologias é difícil. Nós defendemos a política, nós defendemos, de fato, o cristianismo. Então, uma das formas, pessoal, de conservar uma boa política mais autêntica e menos inflamada, e menos infecciosa, e menos influenciada por interesses ideológicos, basicamente, na maioria das vezes, de esquerda, e quando é de direita, é mais corrupta ainda, seria a promoção de uma democracia coerente, de uma monarquia coerente, de uma aristocracia coerente, ou de formas alternativas de governança, onde a sua voz, a voz do povo, tem um papel central, pessoal, e menos mediado por representantes. Obviamente, eles são importantes, mas você é o mais importante de tudo isso. É você, tá? Não sou político, e até porque acho que não consigo chegar a esse aspecto, porque, de fato, a gente deve acionar em um debate como esse, a gente precisa acionar as verdadeiras autoridades para aprender os criminosos do comunismo. Como é que você aceita uma bancada evangélica, por exemplo, estou dando um exemplo, tá, pessoal? E vai em um debate cujo oponente é um comunista, é um socialista, que nada mais é do que um nazi, não vou dizer o restante. Como é que se aceita isso? Como é que as autoridades aceitam isso? Haja vista, historicamente falando, que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Como é que pode a democracia sustentar uma situação dessa? Como é que a justiça não consegue ver as misérias que o comunismo traz para a nossa sociedade? Pessoal, já vamos terminar esse vídeo. Tá? Eu espero que esse vídeo não seja cancelado aqui pelo YouTube, pessoal. Bem, existe um teórico que escreveu A República. Nesse livro, A República, ele sugere que a política, pessoal, não confunda com partidos. A política deveria ser conduzida pelos mais sábios, pelos mais virtuosos. Ele chamou de filósofos reis, que governariam não por interesses pessoais, mas para o bem comum da sociedade. Nesse caso, filósofos cristãos. Não temos hoje. Não temos, tá, pessoal? Não temos, em nenhuma hipótese, filósofos cristãos no mundo.
político, não temos mais. Então, essa é a verdadeira ideia, pessoal, da melhor política, ser governada por pessoas sábias e com virtudes, para que a justiça, a ordem, o progresso possam, de fato, percorrer todos os caminhos de forma honesta. Mas, infelizmente, a nossa sociedade é o contrário de tudo isso. Isso é uma das formas que eu estou dizendo a vocês. Então, mas também nós poderíamos considerar a descentralização do poder e o fortalecimento de comunidades locais, onde decisões políticas seriam tomadas em níveis menores, possibilitando uma maior participação dos cidadãos e diminuindo a concentração do poder nas mãos de poucos. A tecnologia moderna também oferece a possibilidade de criar sistemas mais transparentes e participativos, onde a população pode ter voz direta nas decisões governamentais. Mas, ou seja, não esses atos, não é, pessoal, para você ter, vamos dizer assim, prestígio. Obviamente, é a comunidade, a sua cidade, seu bairro, a sua redondeza, né? Os seus vizinhos, certo? Serem, de fato, conscientizados, né? Que há forma melhor de organizar a nossa sociedade, haja visto que nós estamos em um país capitalista e também, de certa forma, cristão. Então a gente busca, pessoal, uma sociedade mais justa, tá? Não nos moldes esquerda, não nos moldes comunista, ao contrário de tudo isso, onde o governo quase não interfira na sociedade. Então, o teórico que escreveu A República, ele descreve tudo isso como uma forma de governo que, embora seja livre, está suscetível à corrupção e ao abuso de poder, que é a democracia. A democracia está suscetível à corrupção e ao abuso de poder. A gente está vendo isso. Então, para viver em uma sociedade justa, se submeter a um governo corrupto, Platão propõe que a educação e a moralidade sejam os pilares da vida política, ou seja, a educação, isto é, ciência, matemática, português, história, geografia, filosofia, e a moralidade, teologia cristã, vai conseguir construir os alicerces da nossa liderança da justiça e da própria política, também da própria religião. Apenas aqueles que alcançam o alto grau de sabedoria e virtude e que compreendem o bem comum deveriam ser os únicos responsáveis pelo governo. Mas novamente, somos ludibriados, somos seduzidos, somos enganados a dobrar os nossos joelhos diante da besta, do falso profeta e do anticristo. Mas nós estamos aqui para dizer isso não vai ser, isso não vai derrotar a verdade. Isso não vai derrotar a verdade absoluta. Certo? Nós somos, de certa forma, os defensores do cristianismo e estamos aqui tentando mostrar para vocês o melhor caminho diante de tanta confusão que está acontecendo. Tá? Então, a ideia de um governo composto por líderes sábios e moralmente íntegros contrasta com a democracia atual, onde os líderes são muitas vezes eleitos com base em popularidade em campanha financiada por interesses privados. Assim, a busca por uma sociedade justa poderia passar pela educação cívica profunda, onde os cidadãos não apenas participariam de maneira ativa na política, mas também exigiriam integridade e sabedoria de seus líderes. Então, vocês, a sua comunidade tem esse entendimento? Acredito que não. Mas nós precisamos agora construir isso. Trazer de volta as virtudes, trazer de volta a ciência para o povo. Então, o filme Os Agentes do Destino vai oferecer uma narrativa, uma possibilidade que, sob a superfície da ficção científica, vai explorar temas profundos sobre o controle do destino, seja eles políticos, religiosos,
individuais, e também sobre o poder de elites. Através da metáfora dos agentes, somos levados a refletir sobre a influência das organizações no curso das nações. Para combater essa influência nefasta e perseverar na verdadeira ideia política, e teológica, e filosófica, histórica, é necessário repensar a estrutura do poder, promover a participação direta dos cidadãos e buscar líderes que não sejam apenas populares, mas verdadeiramente comprometidos com a justiça e o bem comum. Ao adotar o princípio de governança baseado na sabedoria e na moralidade, conforme sugerido por Platão, podemos aspirar, em algum momento, a uma sociedade mais justa e menos sujeita à corrupção que frequentemente acompanha a atual situação da gestão do governo chamado Brasil. Pessoal, terminando aqui esse vídeo. Eu faço esse vídeo aqui, pessoal, porque estamos agora numa época em que as mentiras vai ganhar um tom de verdade. Então, muito cuidado, certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.